Olá a todos, bem-vindos ao Café com Journal. Começamos hoje com um estudo interessante publicado no JACC sobre reserva de fluxo fracionado, a FFR, avaliada por tomografia. Os autores se basearam na premissa de que o Syntax Score funcional demonstrou melhor discriminação para eventos cardiovasculares comparado ao Syntax Score anatômico, reclassificando 1/3 dos pacientes do estudo FAME de alto e moderado risco para baixo risco. Neste estudo atual, a proposta foi acessar a factibilidade e validar o Syntax Score funcional, FFS, derivado do FFR pela angiotomografia coronária em pacientes com doença triarterial. Foram incluídos os pacientes do estudo Syntax 2, em que foi possível avaliar o Syntax Score anatômico e funcional, tanto pela angiotomografia quanto de forma invasiva. A combinação funcional e anatômica pela tomografia melhorou a discriminação de risco dos pacientes, reclassificando 30% dos pacientes de alto e médio risco em baixo risco. Outros achados importantes do estudo foram que em pacientes triarteriais, a avaliação anatômica pela tomografia superestimou as lesões comparado com a angiografia, que o cálculo de FFS não invasivo é factível e tem resultados muito similares ao FFS invasivo. A FFR pela tomografia apresentou boa acurácia em pacientes triarteriais. Apesar de ser um estudo de tamanho modesto, é mais um favorecendo a associação de métodos funcionais e anatômicos de forma não invasiva. Muito interessante. Já o New England trouxe um assunto muitas vezes subestimado. Sabemos que as orientações comportamentais, como mudança do estilo de vida e medidas não farmacológicas, apresentam um grande impacto de redução de risco cardiovascular. E nesse escopo, o tipo de dieta consumida pelos nossos pacientes tem muita relevância. Basicamente, 2 tipos de dietas já foram avaliadas cientificamente. A dieta DASH, proposta pela comunidade americana, com benefício bem consolidado especialmente em pacientes hipertensos, e a dieta do Mediterrâneo, proposta pela comunidade europeia, que é caracterizada por uma grande ingestão de azeite de oliva, frutas, nozes, vegetais e cereais, uma ingestão moderada de peixes e aves, acompanhado de vinho com moderação durante as refeições. E sobre esse assunto, foi publicado no New England essa semana um estudo que comparou a dieta do Mediterrâneo versus uma dieta controle com baixo teor de gordura, e em pacientes com alto risco cardiovascular, e foi observado que no segmento de 4,8 anos houve uma redução dos eventos nos pacientes que fizeram uso da dieta do Mediterrâneo. Muito legal. Essa semana no JAMA foi lançado um statement de recomendações do The US Prevent Services Task Force. O tópico foi screening para risco de doenças cardiovasculares através de eletrocardiograma de repouso e de esforço. Como para qualquer situação de rastreamento, foram avaliados os indivíduos assintomáticos. Um dos estudos que serviu de base para a recomendação foi uma revisão sistemática, também publicada no JAMA essa semana, na qual foram incluídos 16 estudos com um total de 77 mil pacientes, e visava responder 3 perguntas principais. Se o screening melhoraria desfechos cardiovasculares, se serviria para reclassificar os pacientes e se traria malefícios. Baseado nos resultados do estudo, a US Task Force concluiu que para os adultos com baixo risco cardiovascular, ou seja, com score de risco de eventos menor que 10% em 10 anos, é muito improvável que um eletrocardiograma de repouso ou esforço altere a categoria de risco do paciente, além do já avaliado pelo score de Framingham e Holt e outros scores, e dessa forma que leve a mudanças no tratamento e prognóstico. Considerando os potenciais danos causados pelos exames em si ou pela possível investigação invasiva que se seguiria, a entidade classifica a recomendação como D, ou seja, desaconselha. Já nos pacientes de risco intermediário ou alto, considera que não há evidência suficiente para a recomendação e classifica como I. Muito legal. A troca da válvula aórtica é um procedimento valvar mais realizado no mundo. E a dúvida inicial é qual tipo de prótese escolher. A mecânica, que habitualmente tem uma longevidade maior, porém com necessidade de anticoagulação pelos maiores riscos trombóticos, ou a biológica, que costuma ter um tempo de vida mais curto, porém sem a necessidade de anticoagulação. E foi pensando nesse inconveniente da anticoagulação nos pacientes com troca de válvula aórtica que foi publicado essa semana no JACC o estudo PROACT, que avaliou mais de 500 pacientes após a troca da válvula. Nos 3 primeiros meses, que é um período um pouco mais crítico, todos os pacientes receberam a terapia de anticoagulação com Marevan associado a AS. Passado esse período, os pacientes foram randomizados conforme o risco de eventos embólicos. Nos pacientes com baixo risco embólico, foi comparado o tratamento com AS e Marevan versus a dupla antiagregação plaquetária com AS e clopidogrel. E a DAPT esteve associada a maior taxa de eventos embólicos e trombose de prótese. Já nos pacientes com alto risco de eventos trombóticos,
Todos os pacientes foram mantidos com AS Marivan e foi comparado alvos de RNI, um grupo habitual entre 2 e 3 e outro grupo mais permissível, entre 1,5 e 2. E foi encontrado que os dois alvos são igualmente seguros, sem diferença de mortalidade ou de eventos trombóticos entre os pacientes. Também no JAMA foi publicado um ponto de vista sobre infarto tipo 2. Apesar de uma situação muito prevalente na prática, não há diretrizes ou consensos para guiar o manejo clínico e há poucos estudos relevantes sobre o tema. O texto considera o prognóstico reservado dessa situação, que chega a apresentar 40% de sobrevida em 5 anos, e aponta tópicos importantes para servirem como guias para novos estudos, especialmente quanto ao manejo e tratamento. É isso. Até a próxima!